Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, galera? Vamos conversar um pouco? Vamos esperar o povo entrar. Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha câmera. Aí, gente. Tudo certo? Vamos conversar um pouquinho hoje. Gente, hoje eu vim trazer um tema para vocês bem bacana. Porque, olha só o que eu vim compartilhar com vocês. Sabe aquelas mensagens que você recebe assim: Adri, tô com a agenda vazia, não sei mais o que eu faço, porque assim, fiz meu espaço, todo mundo falou que ia dar super certo. E a minha agenda tá vazia. Quem já não sonhou um dia, né? E acabou ficando um pouco decepcionado com os resultados. Quem já não? Gente, eu quero mostrar pra vocês qual foi minha jornada e por que eu dei certo, como que aconteceu pra mim, por que muitas vezes não dá certo pro micropigmentador que entra, como começar, qual a maneira correta para dar certo na micropigmentação. A micropigmentação, gente, é uma jornada, né? Para você chegar na micropigmentação e dar certo, é uma jornada. A gente tem que subir umas escadas aí da vida. Só que o problema é que muitos não veem dessa forma. Muitos não conseguem entender dessa maneira. E aí começam as frustrações, né? As nossas desilusões, as nossas decepções. E é muito triste, porque tem muitas pessoas que colocam tudo nisso, né? Colocam os seus sonhos nisso, colocam os seus objetivos nisso e acabam não dando certo. Então, é muito frustrante para alguns profissionais quando eles entram no mercado e se deparam com algo muito difícil, né? Que é encontrar cliente. Como que eu encontro cliente? Como que eu deveria encontrar cliente? Aonde estão essas clientes, né? De micropigmentação? Eu faço micro bem feita, eu até tenho um trabalho legal, mas eu não consigo cliente, não acho cliente. Fiz um curso muito bom, mas não sei o que acontece, minha agenda tá vazia. E aí, como solucionar, né? Já que você já tá nessa, já que você já tá aí, já que você já gastou com isso, como fazer isso dar certo? Ainda tem uma solução, só que tem muito micropigmentador que não acha, né? Não enxerga a solução e se frustra e fica desmotivado e quer largar tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca, né? Já várias vezes no início da minha profissão eu passei por isso. E eu vejo que tem muito micropigmentador querendo deixar de ser micropigmentador porque acho que não tá dando certo. Não encontra cliente, faz uma micro 2 no mês, né? E o que acontece? Como que a gente pode solucionar isso? Onde eu acho cliente? É triste você receber de uma aluna sua ou de um admirador seu uma mensagem no direct falando que tá com a agenda vazia. Mas o porquê que tá com a agenda vazia, né? Vamos lá. Se você me fala assim, Adri, eu tenho um bom trabalho, eu faço uma micro bem feita, eu faço uma micro bacana, eu não sei por que a minha agenda tá vazia, não entendo, mas aí eu vou tentar entender como que esse micropigmentador entrou no mercado, aí eu começo a fazer algumas perguntas, eu começo a questionar, mas qual é a tua história, né? Eu coloquei um pouquinho da minha história lá no feed hoje para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. E aí eu começo a perguntar para esse profissional, como foi que você entrou no mercado da micropigmentação?
Como é para você estar? Faz quanto tempo que você tá? Porque também, né, gente, tem micropigmentador que começa hoje, né, e amanhã quer ter a agenda bombando. Não é assim que acontece. A gente sabe que é uma coisa de cada vez. Mas o que eu gostaria de deixar claro, que eu deixo muito claro para as minhas alunas, principalmente quando eu vou dar um curso de iniciante, o que eu costumo falar para fixar isso na cabeça das alunas. Eu costumo dizer que entrar para o mercado da micropigmentação tem um caminho, é um colegial ali que você tem que fazer. Eu vou falar assim, ó, como é que funciona a micropigmentação? E se você não entrou por esse caminho, talvez você tenha entrado da maneira errada e é por isso que o teu negócio não tem dado certo. Então eu entendo a micropigmentação, ela funcionando da seguinte forma para o micropigmentador dar certo no mercado. Primeiro ele tem que entrar no colegial, certo? Ninguém vai para a faculdade sem ter passado pelo colegial. E o design de sobrancelha é o colegial da vida do micropigmentador. Então ele vai fazer o colegial, ok? É o design de sobrancelha. Ele vai se formar no colegial, ok? Aí ele vai pensar assim, eu quero fazer uma faculdade. Aí ele entra no mercado da micropigmentação. Mas ele já passou pelo colegial, ok? Ele já estudou, ele já se formou nisso. E ele já tem uma bagagem nessa linha de raciocínio. Essa bagagem vai fazer com que eu entre na faculdade, certo? O que é a faculdade? É a micropigmentação. A micropigmentação é a faculdade. Aí depois eu quero crescer na micropigmentação, eu quero ser mais, eu quero entregar mais. Aí você vai entender de várias técnicas dentro dessa faculdade. Você vai escolher em qual área você quer se destacar, não é isso que a gente faz na faculdade? A gente escolhe um curso, né? E dentro desse curso tem várias áreas. E aí, o micropigmentador, ele escolhe a área que ele quer atuar. Aí ele vai atuar mais fortemente em micropigmentação de sobrancelhas, ou mais fortemente em lábios, ou mais fortemente em olhos. Ele vai escolher uma área com que ele vai se identificar, né? Eu sou uma profissional que eu sou uma clínica geral. Um clínico geral, ele entende de um pouquinho de tudo. Então eu faço um olho, eu faço uma boca, eu faço uma sobrancelha, mas ok. Eu não quero ser tudo, eu quero me especializar em uma área. Então eu vou escolher uma área. Tem gente que se destaca muito em lábios, tem gente que se destaca muito em olhos, tem gente que se destaca só em sobrancelha, ok? Mas você tá na faculdade, você vai ter todas as matérias, vai entender um pouquinho de tudo, ok? Esse é a faculdade da micropigmentação. Depois da faculdade, você vai querer ficar um pouco mais reconhecido, né? E vai querer também atender casos difíceis, porque vão aparecer para você. Aí você vai fazer ali um mestrado. O que é o mestrado dentro dessa linha de raciocínio? Você vai fazer um mestrado que é trabalhar com despigmentação. Então agora você vai aprender a remover o que você aprendeu a colocar. Tá ficando interessante, muito interessante. Eu passei pelo colegial, eu fui para a faculdade, eu me especializei, escolhi uma área, mas agora eu quero algo mais para minha vida, eu quero dar um passo a mais. Eu vou para o mestrado, eu vou escolher trabalhar com despigmentação, ok? Olha lá, gente, esse é o crescimento do micropigmentador dentro da nossa área. Fiz um mestrado, trabalho agora com despigmentação. Eu sei colocar e sei remover e também sei resolver vários problemas que me aparecem, porque não aparece só a sobrancelha virgem pra gente, né? Ainda mais nos dias de hoje. O que aparece para o micropigmentador? Muita sobrancelha com procedimentos errados e a gente precisa dar uma solução para essa pessoa. Então a gente faz um mestrado para entregar um trabalho para essa pessoa, ok? Salvar a vida dessa pessoa muitas vezes, não é? Quem trabalha com despigmentação sabe o que eu tô falando. Então veja bem,
Você passou ali pelo colegial, você foi para a faculdade, você fez um mestrado e agora você quer fazer um doutorado. O doutorado da micropigmentação é você estar pronto e apto para ensinar outras pessoas. Esse é o doutorado. E aí a gente acabou, né? Podemos fazer várias pós e continuarmos acrescentando na nossa vida profissional. E pessoal também, né? Porque quando a gente cresce na nossa vida profissional, a gente também cresce na nossa vida pessoal. Então vejam bem, eu vou repetir para vocês qual é o caminho do micropigmentador para alcançar o sucesso. Ele vai vir do colegial, ele vai passar pelo design de sobrancelha e ele vai se formar nisso, vai ser muito bom nisso. Depois que ele entender qual é a simetria do rosto, e vai estudar muito quais são as dimensões do rosto, o que cabe nesse rosto. Ele vai estudar lá dentro do design, dentro do colegial. Depois ele já se formou, ele quer ir para a faculdade, ele entra na área da micropigmentação, porque ele já está preparado, ele já passou pelo colegial. Agora, ele já se formou na faculdade, ele quer fazer um mestrado, e aí ele se especializa em despigmentação. Ele se especializa em despigmentação, agora ele sabe colocar e ele sabe tirar pigmento da pele, e ele sabe resolver vários problemas que aparecem. Aí, ele já se formou no mestrado e ele quer algo mais para a vida dele. Então ele faz um doutorado. E é onde ele começa a ensinar pessoas. E ele começa a ensinar pessoas da maneira correta. Como é que as pessoas devem crescer e se formar e serem reconhecidos dentro da micropigmentação. Gente, essa é uma linha de raciocínio que se o micropigmentador ele não tiver muito certo dentro da cabeça dele, ele não vai ter sucesso. Ah, Adri, mas é difícil, demora demais. Demora mesmo, muito tempo. Eu também. Imagina eu, fiz 2 faculdades, 8 anos só de faculdade, mais pós-graduação, mais várias especializações. Demorou? Demorou. Hoje eu colho os frutos? Claro que eu colho os frutos, mas foi difícil, não foi fácil. E eu não tô falando pro micropigmentador que ele vai entrar no mercado da micropigmentação e ele vai explodir sem ter passado ali pelo colegial. Porque ele precisa de todo esse ensinamento, porque é esse ensinamento que ele vai ter lá no colegial que vai dar base, estrutura para ele seguir em frente, que é a micropigmentação. Gente, um micropigmentador sem estrutura no design, ele nunca vai ser capacitado para estar onde ele está. E aí a gente vai ver vários erros, um deles eu coloquei lá no meu stories hoje. Essa foi uma pessoa que eu recebi aqui na clínica. E eu pude resolver o problema dela porque eu fiz ali um mestrado, né? E aí a gente ajuda pessoas que hoje aparecem nas nossas clínicas, nos nossos estúdios, daquele jeito. É inadmissível, gente, inadmissível. Só que quando que o profissional comete um erro daquele estrondoso? Quando é que o profissional faz um erro daquele? Quando ele não passou pelo colegial, quando ele não se formou em design de sobrancelhas. E eu venho falando isso muito, porque hoje o que a gente mais tem no mercado são profissionais querendo desistir da micropigmentação porque não conseguem dar certo. E aí você olha e começa a estudar o profissional, a vida profissional dele, e aí você começa a ver que esse profissional ele não tem a formação para estar na posição que ele está. É como você pegar uma criança e colocar para fazer uma faculdade. Ela não tem estrutura emocional, né? Emocional e nem intelectual para estar lá. Então ela não vai se dar bem, ela vai se frustrar, ela vai chorar, ela não está no lugar certo. Só que quando o profissional ele tem toda essa estrutura, essa bagagem que ele carrega com ele não tem medo de vencer. Ele não se importa com quanto é que ele vai investir em tempo, que é o mais difícil, gente. O tempo é o mais caro de ter sucesso numa profissão, é o tempo que você investe nessa profissão. Muitas vezes não é nem o dinheiro. Não é nem o dinheiro. Porque hoje a gente vê muito profissional se formando na micropigmentação e muito bem formados e que nem investiram tanto assim.
Nem investiram, sabe por quê? Porque um bom profissional, com um bom conhecimento, ele faz uma micropigmentação fantástica com, sei lá, gente, eu vou dar aqui um exemplo bem chula, assim, de como é entrar na micropigmentação e se dar muito bem com um equipamento que não é tão superior, é um equipamento mais inferior, um GR. Gente, eu já vi micropigmentador presta atenção, ganhar campeonato com GR. Sabe quanto custa um GR, gente? Sei lá, R$350 no Mercado Livre. Eu já vi micropigmentador ganhar campeonato com GR. Então, vejam bem, por que ele ganhou um campeonato? Porque a hora de fazer um design de sobrancelha, ele foi perfeito. Perfeito! Perfeito! A simetria era incrível. Era indiscutível a simetria que aquele profissional fez numa pele artificial, participando de um campeonato com GR. Então vocês estão vendo que quando você tem conhecimento e bagagem, não importa o quanto você investiu de dinheiro, mas o quanto aquele profissional investiu de tempo. De tempo, gente. Aí eu fui conversar com a menina um pouco mais e ela era designer de sobrancelhas há mais de 10 anos. E ela tinha iniciado no mercado da micropigmentação há pouquíssimo tempo. Fazia 2 anos só que ela estava na micro. E ela estava ganhando um campeonato com GR. Vocês estão entendendo? Por que ela ganhou um campeonato? Porque ela tinha um bom dermógrafo. Não, mentira. Ela tinha um dos piores dermógrafos. Porque ela era designer de sobrancelhas. Ela passou pelo colegial, pelo amor de Deus. Ela sabia o que ela estava fazendo ali. Entendem? Entendem isso? Agora, tem profissional que ele quer entrar na micropigmentação e ele quer bombar, explodir na micro e nunca fez um curso de design. Aí ele compra aqueles cursos que fala assim: não tem problema você não ser designer. Não tem problema, vem pra cá que a gente vai ensinar tudo pra vocês. Em 3 dias de curso. Você vai aprender a ser designer de sobrancelha, você vai aprender a ser micropigmentador e você vai sair daqui bombando. Gente, eu nunca vi isso acontecer. Eu tenho 20 anos de profissão. Eu nunca vi isso acontecer. Quando o profissional ele não entende de design, ele não vai se dar bem na micropigmentação. Sabe por quê? Porque ele vai começar a fazer sobrancelha torta. E as pessoas, elas não querem sobrancelha torta. Você pode até errar na técnica, você pode até errar na cor. Presta atenção. Você pode até errar na cor, mas se você errar no design, você está afadado ao fracasso. Entendem? Essa é a verdade que ninguém conta, mas que eu tô aqui para contar para vocês, porque se é uma coisa que eu não escondo das minhas alunas, é que o sucesso, ele tem um calo no dedo do micropigmentador. O micropigmentador que não tem um calo aqui no dedo, não treinou o suficiente para estar na posição que está. Quando vocês pegarem alguém muito bom na área, mas muito bom na área, que vocês admiram assim, que é um profissional que você enche os olhos quando vê, olha pro dedo dele, vai ter um calo lá. Tenho certeza que você vai encontrar esse calo, porque não é do dia para a noite, entende? Sabe o que eu falo para as minhas alunas? Eu não tenho um chip que você vai chegar aqui para fazer um curso comigo, eu vou colocar esse chip na sua cabeça e aí você vai sair daqui fazendo o que eu faço. Não existe. E por ser tão sincera e tão direta, eu acabo não conquistando multidões, porque eu vendo a realidade. E que com a realidade você vai chegar ao seu propósito e realizar o seu sonho. Entende? Eu vendo uma realidade para você chegar no seu sonho, para você conquistar as suas coisas. Mas eu vou vender para você uma realidade, eu não vou vender um sonho.
Eu vou mostrar para você que existe um caminho certo, correto. Difícil? Claro que é difícil. Mas eu gosto de usar essa palavra assim, eu gosto de usar essa frase. Eu adoro difícil. Eu gosto muito. Quanto mais difícil, eu gosto mais. Sabe por quê? Porque lá a concorrência é menor. Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço de estar lá, no pódio, no palco. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. É por isso que tem poucas pessoas lá. É por isso que o palco ele não está lotado. Ele tem poucas pessoas. Mas tem muita gente aí vendendo sonhos. Vendendo sonhos. Não, eu vou te vender o caminho para você chegar a realizar seu sonho. Isso que eu vou vender para você. Eu vou te mostrar qual é a jornada que você deve seguir para ter sucesso. Então presta atenção. Se você seguir esse caminho que eu acabei de te falar, todo esse caminho desde o início da live, que esse é o caminho de ouro, gente. É o caminho que se você seguir, não tem como dar errado. Você vai alcançar o potinho de moeda. Pode ter certeza. Lá, no final do arco-íris, tem um potinho de moeda. Você vai alcançar. Mas para chegar lá, você tem que ir aqui, ó, por esse caminho. Aí você vai chegar lá. Entendem? Então, eu não vou vender para você uma ilusão de que tudo é lindo, de que, nossa, é mara. Não, eu vou falar para você, você vai dedicar muito do seu tempo para ter sucesso. Muito. Mas assim, ó, se você fizer isso, você vai me agradecer depois. Porque você vai ter a sua sala, você vai investir no seu espaço, mas você não tem possibilidade de dar errado, você não tem possibilidade de ter que fechar. Por que na pandemia teve tanto profissional que fechou as portas? Tanto profissional. Porque não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Não era estrutura financeira, não. Estrutura de alicerce de estrutura. Por onde você começou, meu filho? Onde você começou? O que você fez lá atrás pra você estar aí hoje? Ah, eu tenho uma sala, eu tenho uma maca, eu tenho um dermógrafo. Tá, mas qual que é a tua história? Como diz o outro, respeita a minha história. Respeita a minha história. A minha história, gente, é de anos de micropigmento, de design de sobrancelha. Eu comecei lá, ó, com maquiagem. A gente aprende tanto na maquiagem, gente. Tanto a desenhar uma sobrancelha. A gente aprende na maquiagem o quão importante é uma sobrancelha bem feita. E aí a gente começa a valorizar a sobrancelha. E sabe por que eu comecei no design? Porque na maquiagem, gente, quando a pessoa, né, a cliente, ela não tinha uma sobrancelha bem feita, pelo amor de Deus, eu levava o dobro do tempo na maquiagem para consertar a sobrancelha infeliz. Entende? Então eu comecei a valorizar a sobrancelha. Eu falei, gente, eu preciso entender um pouco mais sobrancelha, porque essas clientes que vêm maquiar, vêm com a sobrancelha tudo estrupiada. E aí eu comecei o quê? Eu comecei a oferecer design de sobrancelha para as minhas clientes de maquiagem. A pessoa chegava lá pra maquiar com a sobrancelha cabeluda, eu falava, olha, meu bem, não vai dar pra fazer uma maquiagem com essa sobrancelha. Vamos ajeitar essa sobrancelha. Ali já fazia o design, já agregava na minha maquiagem. E aí eu comecei a me interessar por sobrancelha. Opa, mas peraí. Se eu conseguir manter o design dessa pessoa muito bem feito, quando ela quiser maquiar comigo de novo, eu não vou ter todo esse trabalho. Já vai ter meio caminho andado. E aí eu comecei a cuidar das minhas clientes de maquiagem com design. Falei, olha minha filha, você vem aí daqui uns 15 dias fazer essa sobrancelha de novo, porque tá cheia de falha, vamos arrumar essa sobrancelha. E aí, a minha clientela de design começou a crescer. Mas, gente, começou a crescer de um jeito que eu chegava a atender 45 clientes em um único dia. O dia que eu mais trabalhava era sábado. Sábado eu começava a fazer design 8h30 da manhã e eu parava de fazer design, era 9 horas da noite, no sábado. E aí eu abri mão do quê, gente? Churrascos amigos, eu não ia, porque chegava lá, gente, a carne tava fria já. Aí sabe o que o povo fazia? Não me convidava mais, porque
Eu chegava lá, o povo já tava indo embora. Era assim. Mas foi aí que eu construí o alicerce seguro para hoje eu estar onde eu estou. Aí, enquanto o povo tá aí reclamando que não tem cliente, eu posso dizer para vocês, gente, eu tenho cliente assim, lista de espera. Eu juro por Deus. A minha secretária ontem, ela me mostrou uma lista de espera para fazer procedimento comigo. Entendem? Mas isso tudo, gente, não aconteceu da noite pro dia. Porque eu tive que passar pelo colegial, entende? O colegial é chato, né? Ai, como é chato. É cansativo. Essa fase de aprender, né? Decorar a tabuada é a pior fase, gente. Pois é. Só que é assim que acontece. É assim que você estrutura a sua vida profissional. É passando pelo colegial. Depois você vai para a faculdade. Quando eu entrei na micropigmentação, gente, eu tinha tanta cliente de design de sobrancelha, que eu não tinha horário para colocar micropigmentação na minha agenda. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Às vezes eu ficava calculando, juro por Deus, eu ficava calculando financeiramente se valia a pena eu fazer micropigmentação, porque eu ia ter que assim, ó, gente, em 2 horas da minha agenda eu atendia assim, ó, 10, 15, às vezes chegava a 15 pessoas em 2 horas, porque eu era muito rápida no design. E aí eu começava a calcular se valia a pena eu tirar 2 horas da minha agenda para atender uma micropigmentação, porque eu precisava de 2 horas para fazer uma micro. E aí tudo aquelas minhas clientes de design, elas ficavam sem atendimento, elas queriam me matar, porque elas ficavam sem atendimento. E aí, gente, vocês me falam, como é que a micropigmentação não daria certo na minha vida? Como? Eu já tinha uma estrutura toda formada no design de sobrancelha. Como é que eu oferecer uma micropigmentação? Como? Como que eu ia oferecer uma micropigmentação para uma cliente e ela ia negar? Não quero fazer. Se ela confiava tanto em mim, tanto, e ela via aquela agenda lotada de design de sobrancelha, como é que ela ia duvidar do meu potencial? Nunca. Era oferecer e vender. Só que eu não queria oferecer. Porque o preço que eu cobrava na micropigmentação não cobria as 2 horas de design que eu tinha na minha agenda. Financeiramente não valia a pena. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu aumentei o preço da micropigmentação, porque se a cliente quisesse fazer micropigmentação comigo, ela ia ter que pagar o preço das minhas 2 horas de agenda sem atendimento no design. Estão vendo qual que é a diferença? Percebe a diferença, gente? Presta atenção. Eu não tive que iniciar na micropigmentação vendendo minha sobrancelha de micropigmentação por R$200. Não! R$200 não cobria as minhas 2 horas de agenda da design de sobrancelha. Então, olhem a diferença. Só que quando o micropigmentador ele entra no mercado hoje sem se estruturar no design, o que ele faz, gente? O que a gente vê aí micropigmentador fazendo? Micropigmentação, R$200. Meu Deus! Daí você fala assim, meu Deus! Se esse profissional tá vendendo uma micropigmentação por R$200, mata cachorro a grito. Esse aí passa fome. Esse aí não tem dinheiro para investir num curso, mas nem ali na esquina. Entendem? Por que o micropigmentador entra no mercado da micropigmentação cobrando R$200? Porque ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura no design de sobrancelha. Então ele acha que a micropigmentação vai deixar ele rico a R$200. E aí começa a acontecer as cacas. É por isso que o micropigmentador, ele tem que sair da faculdade e ele tem que ir para o mestrado, que é a nossa despigmentação.
Aí ele vai entender de despigmentação, porque ele tem que solucionar essa monte de porcaria que tá aparecendo pra gente. E aí depois ele vai ensinar pessoas, no doutorado, ensinar pessoas a fazerem a jornada que ele fez. Pra dar certo, pra ser feliz, pra ganhar dinheiro, pra ser bem sucedido e pra ter sucesso. Entende? Você que entrou agora na live, você que tá aí, que entrou agora na live, você precisa assistir essa live desde o início, porque senão você vai achar que eu tô louca. Quando você assistir essa live desde o início, você vai entender qual é o caminho estruturado para o micropigmentador ele ter sucesso na micropigmentação. Quando o micropigmentador ele passar por todas as fases, gente, não tem como dar errado. Porque quando ele chegar a desenvolver uma micropigmentação, ele vai fazer pelo menos um design bonito. E ele vai ter com certeza sucesso. Esse era o recado que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Para que aquela pessoa que está aí na micropigmentação, está pensando em desistir, ainda tem chance. Se você gosta, se faz sentido para você. Se faz sentido para você ser micropigmentador, mas algo não está deixando você avançar na profissão, se analise. Se analise se você passou por todos esses caminhos que vão te levar ao sucesso. Porque se você não passou, você não tem como dar certo. E é por isso que você tá aí batendo cabeça. Entende? Porque a micropigmentação, gente, ela é o plus do design de sobrancelha. Ela é o plus. É quando o profissional de design de sobrancelha vai poder oferecer para sua cliente cativa, amada, conquistada e mantida algo a mais. Entende? E quando ele começar a oferecer esse algo a mais, vai começar a aparecer na cadeira dele coisas que ele não vai conseguir resolver com micropigmentação, que vai precisar da despigmentação. E aí você vai fazer ali o seu mestrado, para depois você ser tão cheia de conhecimento que você vai querer começar a exalar isso, começar a passar para outras vidas o conhecimento que você tem, e aí você vai fazer o doutorado, que é ser especialista em ensinar. Mas não é ensinar vendendo sonho, não. É ensinar mostrando o caminho para ele conseguir alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e realizá-los com todo louvor. Porque é assim que eu gostaria que as minhas alunas me olhassem. Assim que eu gostaria que muitos profissionais olhassem para si. Eu tive um bom professor. O meu professor, ele me ensinou a maneira correta de entrar no mercado da micropigmentação. Ok? E aí, gente, não tem como, não tem porquê você não ter sucesso, não dar certo, não ser reconhecido. E logo tá sendo aí chamado, convidado para participar de eventos e sendo reconhecidas pelo talento que vocês têm e que vocês desenvolveram ao longo das suas jornadas. Ok? E o mais incrível de tudo isso, gente, o mais incrível que eu acho de estar atuando na micropigmentação não é a técnica, não é o dinheiro, não é a jornada, é a vida que você transforma. Isso, gente, isso jamais vai ter um preço, um carimbo, uma etiqueta. Isso é dar valor ao próximo, é você entregar o seu melhor, entende? Aí quando você vê aquela lágrima rolando no rosto, que essa semana eu me emocionei com uma cliente, né, que quando ela olhou assim, ela colocou a mãozinha no rosto assim e começou a chorar. Quando você entender o que é isso e viver isso, ser envolvida por isso, aí sim
você vai entender o que eu tô falando. Que precisa dessa jornada para você crescer. A Georgette ali tá perguntando quem foi seu professor. Eu vou falar para você quem foi a minha professora, a minha primeira professora, porque eu tive vários. Mas teve uma que marcou o meu início. Então, eu comecei na micropigmentação, gente. Quem me colocou na micropigmentação foi a Mag, da Mag Estética. Um ícone hoje da micropigmentação, né? A gente conhece a história da Mag e eu tive a honra, o prazer de ter ela como minha primeira professora. Foi ela que assinou o meu diploma. Foi ela que pegou na minha mão. Foi ela mesma que me deu a aula. Depois os filhos assumiram, hoje eles têm uma equipe, a Mag já faz muitos anos que não dá mais aula. Mas eu tive a honra de começar a minha jornada na micropigmentação com a Mag. Então, ai gente, faz tempo, hein? Faz muito tempo. Mas eu carrego esse orgulho que eu tenho. É um orgulho para mim, é uma honra para mim ter esse diploma na minha parede. Então, é algo que me emociona, né? Até eu tive como convidada num evento alguns dias atrás e a Mag deu uma entrevista no palco, né? E aí quando ela subiu no palco, assim, ela tá bem de idade, sentou e aquele jeito meigo dela falar, gente, foi reviver tudo que eu vivi no passado. Então, pra mim, assim, foi como se passasse um filme na minha cabeça. Foi muito emocionante. Eu até me emociono mesmo, porque foi algo muito gostoso. Viver esse momento, ver ela naquele palco ali, com aquela voz serena que ela tem, falando da micropigmentação. Então, é isso. Eu sou jovem, sim, muito jovem. Gente, eu faço muito botox, preenchimento, microagulhamento, cuido da cutis, né, pra manter essa aparência jovem, mas os anos que me rodeiam não são tão jovens assim. Deixa eu ver se tem aí alguma pergunta relevante. Aí, vamos ver. Aqui acho que eu já respondi. Sou iniciante, mas quero trabalhar com design para depois entrar na micro. Daisy, parabéns, porque poucos hoje têm essa consciência. Mas você tem certeza, minha filha, você tenha a certeza que você vai ser sucesso, viu? Tenha certeza. Você não é louca, tá certíssima, Fábio. Obrigada pelo apoio aí. Gente, o que eu queria entregar pra vocês hoje era isso, tá? Eu queria fazer um curso com você. Ai, fia, venha! Sou sua fã, Lu. Obrigada, Lu. Gente, eu acho que era isso. Olha lá, fiz isso, fiz curso de micro, começando do zero. Ainda não fiz micro, somente design e rena. Muito bem. É esse o caminho, gente. É esse o caminho. Então é isso, gente, que eu gostaria de entregar para vocês. Vou encerrando por aqui. Quem não assistiu a live desde o início, eu acho que a produção vai deixar aí essa live aí no feed para vocês assistirem desde o início. Não sei até quando, mas se vocês quiserem assistir ainda hoje. Tá bom, gente? Vou finalizando. Um beijo. Um abraço bem apertado, uma boa noite pra vocês, fiquem com Deus. E amanhã, gente, tem live, viu? Amanhã a gente vai vir com outro tema aí pra vocês, tá bom? Quem puder me acompanhar vai ser às 20h15. Eu coloquei um pouquinho mais tarde, gente, porque a clínica aqui, assim, 7h30, 8h, é o horário que eu tô finalizando os atendimentos aqui na clínica. Então, pra mim não atrasar com vocês, eu coloquei um pouquinho mais tarde, tá bom? Então, um beijo, até amanhã, galera. Fiquem com Deus.